Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo continue, reinando em nossos corações. Paz essa que excede todo o nosso entendimento. É a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo vou lá dar. Mais uma vez, preciosos irmãos, ouvintes, amigos, estamos aqui para continuar ou dar continuação ao assunto que estamos abordando, falando já em duas transmissões anteriores. Já estivemos falando um pouco sobre profetas, ofício de profetas, estudando aí as Escrituras, examinando as Escrituras. Não há como nós fugir das Escrituras, temos que ficar realmente com a palavra, porque passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. E os profetas sempre foram os canais de Deus, e ele nunca mudou, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele utilizou e usou profetas em todo o largo do Velho Testamento, e ele também diz que continuaria enviando profetas, na dispensação da graça. Tanto que a dispensação da graça, ela iniciou com o Deus profeta, com o profeta dos profetas, com o profeta de Nazaré, o qual foi rejeitado. E Jesus disse que um profeta não é sem honra, senão na sua própria pátria. Mas para ganharmos tempo e continuarmos ainda lendo Escrituras e examinando, convido a todos vocês a estar conosco mais uma vez. Todos sempre são bem-vindos dentro do nosso canal, e na medida que formos lendo, estudando e até mesmo ouvindo, a voz de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a voz de Deus que ficou gravadas também em fitas, para que a noiva do Senhor pudesse estar se alimentando da palavra pura, de um alimento fresco, uma mensagem completa que veio e está preparando a noiva para o arrebatamento. Convido a todos a ter mais uma palavra aí de oração para darmos sequência, crendo que Deus, o Espírito Santo, nos continuará guiando e abrindo nosso entendimento para compreender a palavra e ficar com as Escrituras. Oremos ao Senhor. Querido Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez colocamos nossas vidas, colocamos esse trabalho nas tuas mãos, que o único objetivo é de que a palavra do Senhor, ela seja, Pai, encontre guarida em nossos corações, possa entrar em nossas almas e possa, sim, produzir os frutos que só a tua palavra pode produzir. Abençoe a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, vai nos acompanhar, ó Pai, e me ajude também, perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas, dá-nos a sabedoria, coloque fé no nosso coração para crer na sua palavra do jeito que ela é, sem acrescentá-la, sem diminuí-la, e possamos entender o plano e programa do Senhor para essa era final, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, para ganharmos tempo, quero tomar uma escritura e ler com vocês, para darmos assim a sequência dentro desse assunto que estamos aí falando, abordando. Quero ler Lucas no capítulo 4, a partir do verso 24, aonde Jesus disse essas palavras. E disse: em verdade vos digo, que nenhum profeta
é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Jesus, ele falou essas palavras e ele lembrou e citou como nos dias de Elias, ali quando foi profetizado que não haveria chuva por 3 anos e meio, e houve uma grande seca, uma grande fome, os céus foram cerrados através do ministério de Elias, o tisbita, o qual tinha o assim diz o Senhor, o qual era um profeta, e ali a palavra de Deus cumpriu na boca ou através do profeta Elias. E Jesus, ele disse aqui que havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a uma só, a viúva de Serepta de Sidom, aquela viúva que recebeu o profeta em sua casa. E ao receber o profeta e obedecer a palavra que o profeta falou para ela, para que ela fizesse um bolo primeiro para ele, e quando ela obedeceu a palavra de Deus na boca daquele profeta, então a farinha foi multiplicada. A farinha da panela, o azeite, também foi multiplicado ali, porque aquela viúva recebeu o mensageiro, recebeu o profeta. Mas Jesus disse que um profeta não é sem honra senão na sua própria pátria. Deus sempre enviou os profetas, como no largo do Velho Testamento, ele enviou Moisés e libertou o seu povo de debaixo do jugo de Faraó. E Moisés, ele tinha assim diz o Senhor, tanto que ele chamou ali 10 pragas no Egito para que Faraó libertasse ou liberasse o povo de Deus para sair, que se encontrava 400 anos ali como escravos, amassadores de barro. Mas Deus, quando chegou o tempo de cumprir a sua palavra e libertar o seu povo, ele enviou Moisés, o qual era um profeta nascido e ordenado por Deus para libertar e tirar o seu povo do Egito. E depois Deus cuidou do seu povo por meio daquele profeta, que por período de 40 anos eles estiveram ali no deserto, caminhando pelo deserto. Mas tudo que aquele profeta falava acontecia. E Deus sempre falava àquele profeta, e Moisés vinha e falava ao povo. Deus nunca mudou e não muda essa forma, pois ele mesmo estabeleceu que ele sempre falaria com o povo através de um profeta mensageiro, tanto que ele deu os 10 mandamentos, as tábuas da lei, escrita com seu próprio dedo, ele deu a Moisés, que trouxe a palavra escrita ali. Deus teve outros profetas, como teve Eliseu, como teve Isaías, como teve Ezequiel, Jeremias, Jonas, Zacarias e outros variados profetas no Velho Testamento. E por último profeta da lei, ele enviou João Batista. Tanto que essa escritura eu quero ler também. Vamos voltar aqui no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 40, e vamos ler aí essa escritura que falava de João, o Batista, que foi o precursor da primeira vinda aí de Cristo, Isaías, no capítulo 40, no verso 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor
se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse, clama, e alguém disse, que há de clamar? Toda a carne é Eva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Então, nessa escritura de Isaías 40, no verso 3, está dizendo da voz que clama no deserto. Então, aqui nós vemos que essa profecia ela estava falando de um profeta que viria, e essa profecia estaria cumprindo na vida desse profeta, ou esse profeta estaria dando cumprimento a essa profecia. Tanto que o próprio João Batista, durante o seu ministério, ele mesmo disse que ele só era uma voz que clama no deserto. Vamos ver se nós encontramos essa escritura aqui também, para lermos de acordo com a Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ler no Evangelho de 2 João, no capítulo aqui 5. No capítulo 1 do verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Louvado seja Deus. No verso 22 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, disseram-lhe, pois, quem és? No verso 21, e perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não sou. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? E disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então aqui João Batista foi interrogado, e aí ele respondeu que ele era, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então note que a escritura que lemos em Isaías capítulo 40, do verso 3, falando da voz que clama no deserto, quando João Batista, no decorrer do seu ministério, foi interrogado, ele mesmo disse que ele era a voz que clama no deserto. Então a profecia de Isaías lá atrás, centenas de anos, veio dar cumprimento
na vida de João o Batista. Todos nós sabemos que João Batista, ele foi um profeta que foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Ele veio na frente anunciando o Messias, anunciando que viria um que era maior do que ele, o qual ele não era digno nem de sequer de desatar as suas alparcas. Mas voltando aqui na Bíblia, nas Escrituras, vamos ler no livro de São Lucas, no capítulo 1 de São Lucas, que também está falando do ministério de João Batista. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 de São Lucas, vamos ler a partir do verso 11, que diz assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, isso foi o que o anjo disse a Zacarias, ali quando ele estava diante do altar para oferecer o incenso, o sacrifício, como ele era sacerdote. Então, o anjo disse que ele receberia um filho, e era para pôr o nome de João, que se chamará João. E ele, desde o ventre da sua mãe, ele seria cheio do Espírito Santo e iria diante da face do Senhor, no espírito e virtude de Elias. Então, João Batista, ele veio no espírito e virtude de Elias, ele veio na frente, diante da face do Senhor, preparando um povo bem disposto. João Batista, ele foi o último profeta da lei. Agora, quando Jesus vem, Jesus então abre a dispensação da graça, sendo ele o Deus profeta ou profeta dos profetas. E Jesus, ele mesmo disse que enviaria profetas, que teríamos profeta no Novo Testamento. Eu tenho mais uma escritura no livro de Atos, que eu quero continuar lendo aqui um pouco mais, falando no livro de Atos ali, que ali havia alguns profetas na igreja primitiva. No capítulo 13 do livro de Atos, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Então, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Então, a Bíblia ela vai mostrando e esclarecendo para nós os profetas que houve e que há na dispensação da graça. Deus continua ainda enviando profetas. E nem nós temos também as escrituras e o relato da conversão de Saulo, no seu caminho para Damasco, em Atos 9, quando ele viu aquela grande luz, e ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ali começou a sua conversão. E nós sabemos que ele foi um vaso escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Paulo, ele foi tanto um apóstolo, como também foi um
profeta. E eu quero ler aqui também nas Escrituras, para que assim nós possamos ficar assim inteirados, né, com a palavra de Deus, no livro de Gálatas, no capítulo 1, louvado seja o Senhor. No verso 6 em diante, Paulo escreve aos Gálatas, contando um pouco de sua conversão e contando como ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, o qual ele agora anunciava. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne, nem o sangue. Então, o próprio apóstolo Paulo, dando testemunho e falando que ele não consultou a carne e nem o sangue, e que o evangelho que eles haviam recebido, que ele estava anunciando, ele tinha recebido por revelação de Jesus Cristo. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Louvado seja o Senhor. Então aqui Paulo fez e disse bem claro que o evangelho que ele anunciava, ele não havia recebido de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo, porque ele era um apóstolo e ele era um profeta. E a palavra, a revelação da palavra, somente vem aos profetas, de acordo a Amós 3,7, que diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tem mais uma escritura no livro de Atos dos Apóstolos que fala de uma restauração que Deus estaria realizando antes mesmo da volta do Senhor Jesus Cristo, ou antes mesmo que Jesus venha buscar o seu povo, venha buscar a sua igreja. Vamos ler no livro de Atos, no capítulo 3, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então,
o qual convém que o céu contenha. O céu conterá Jesus Cristo, o céu segurará Jesus Cristo até os tempos da restauração de tudo. Deus tem uma restauração para fazer, né? Essa restauração ela é feita antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Deus vem falando dessa restauração pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Agora, voltando aqui no livro de São Mateus, no capítulo 17, nós vamos ler ali uma pergunta que os apóstolos fizeram, ou os discípulos fizeram, para o Senhor Jesus Cristo, após eles ter descido do Monte da Transfiguração. Em São Mateus 17, no verso 10 e 11, os discípulos perguntaram para Jesus. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Então aqui dentro desse texto, dentro dessa escritura, Jesus fala de um Elias que virá para o futuro e que restaurará todas as coisas, mas ele também diz: eu vos digo que Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. Assim farão eles padecer o Filho do Homem. E os discípulos então entenderam de que Jesus estava falando de João Batista, o qual fizeram com ele tudo o que quiseram e fariam com Jesus também, fariam padecer o Filho do Homem. Mas Jesus falou de um Elias que virá e restaurará todas as coisas. Este Elias que vem para restaurar todas as coisas seria um profeta com espírito e virtude de Elias. Assim como João Batista, o qual lemos no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 15, 16, 17, ele veio diante da face do Senhor no espírito e virtude de Elias. Mas João Batista não restaurou todas as coisas. Ele só veio na frente, preparando um povo ali bem disposto para apresentar ao Messias. Mas ele não restaurou todas as coisas, ainda que ele veio no espírito e virtude de Elias. Agora, esse Elias que vem, ele vem para restaurar todas as coisas. E este é o Elias que eles perguntaram para Jesus em Mateus 17, no verso 10 e no verso 11. Vamos ler no livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 5 e o verso 6, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. João Batista veio no espírito e virtude de Elias, todavia Deus não feriu a terra ainda com a maldição. Mas esse Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, ele vem antes do grande e terrível dia do Senhor, trazendo uma mensagem para converter o coração dos filhos de volta à fé dos nossos pais apostólicos, que foi Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo e assim todos os cristãos da igreja primitiva. Ele vem com uma mensagem de restauração para converter o coração dos filhos de volta à palavra, de volta ao evangelho completo. Bem, meus irmãos, o tempo passou e nós já terminamos, vamos terminar essa terceira parte dentro desse assunto, mas se Deus permitir, daremos sequência ainda até chegarmos a uma conclusão mais ampla sobre o profeta desse tempo final, o Elias que há de vir ou que virá e restaurará todas as coisas. Nós vamos ter uma palavra de oração para finalizar essa parte. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, Sua palavra foi abordada, que o Senhor possa regar a semente que caia em nossos corações e ela produzir vida, Pai. Abençoe todos os internautas, todos os ouvintes
Que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais essa transmissão, mas convidamos a vocês a continuar nos acompanhando nas demais transmissões, onde continuaremos ainda com esse assunto ou estudando sobre profetas enviados, profetas mensageiros de Deus. Deus abençoe a todos, até a próxima transmissão, se o Senhor nos permitir.